Max Verstappen, recusou 80 milhões de dólares. Não em coletiva de imprensa. Não com um comunicado oficial. Com silêncio. Semanas de silêncio. E a parte estranha é que essa oferta não é só dinheiro. É uma porta de escape. É a tentativa da Red Bull de soldar a única porta que neste momento está aberta, de par em par, no contrato de Max Verstappen. Então a pergunta não é realmente sobre o número. A pergunta é, se a porta está aberta e ele ainda não atravessa, e também ainda não a fecha, o que exatamente ele está esperando? O que está confirmado é o seguinte: Verstappen atualmente ganha algo em torno de 65 milhões de euros por ano na Red Bull, sob um contrato que vai até o final de 2028. Segundo o jornal alemão Bild, a Red Bull colocou agora uma nova oferta sobre a mesa, relatada como próxima de 80 milhões de dólares anuais, estendendo sua permanência até 2029. É um aumento significativo, e por algumas estimativas, o colocaria entre os atletas mais bem pagos do automobilismo mundial. Mas o aumento não é a manchete. A manchete é o que a Red Bull quer em troca: a exclusão da cláusula de saída baseada em desempenho de Verstappen. A cláusula que, de acordo com múltiplos veículos que pegaram o relatório do Bild, já está ativa. Vale repetir porque importa: isso não é uma rota de escape hipotética sendo negociada para algum cenário futuro. Vários relatórios agora descrevem a cláusula como disparada. Verstappen ocupa a 6ª posição no campeonato na pausa de verão, o que é a condição que, segundo esses relatos, lhe dá o direito de sair para 2027, se decidir exercê-lo até outubro. A resposta da Red Bull a essa alavancagem não é discutir o assunto, é tentar comprar de volta. E isso é uma segunda versão da mesma pergunta. Uma equipe que acabou de ver sua posição competitiva escorregar, agora oferece à sua maior estrela mais dinheiro do que quase qualquer um no grid, especificamente para que ele abra mão daquilo que permitiria deixá-la para trás. Ninguém paga para remover uma cláusula de saída, a menos que tenha medo de que alguém vá usá-la. Os dois homens, conduzindo essas conversas do lado da Red Bull, são, segundo os relatos, o chefe de equipe, Lohan Mekies, e o diretor esportivo, Oliver Mintzlaff. Ambos relativamente novos em sua autoridade dentro da equipe. Ambos agora, negociando o contrato mais consequente do grid. Há uma terceira versão da pergunta, e ela vem do que está acontecendo ao redor de Verstappen, em vez de diretamente a ele. Seu engenheiro de corrida de longa data, Gianpiero Lambiase, está, segundo relatos, prestes a deixar a equipe para ir à McLaren. Esse detalhe sozinho foi suficiente para desencadear uma nova onda de especulação. Porque o engenheiro de corrida não é apenas um papel técnico. É a voz no ouvido de um piloto em cada volta durante mais de uma década. Nesse caso, perder essa voz, mesmo sem perder o piloto, muda a forma da garagem que Verstappen encontra toda vez que chega a um fim de semana de corrida. Separadamente, relatos descrevem o engenheiro-chefe Paul Monaghan como alguém que deve deixar sua função também, com uma possível ida à nova operação da Cadillac em discussão. Nenhuma dessas saídas é sobre o contrato de Verstappen diretamente, mas quando se empilham uma ao lado da outra, começam a aparecer menos saídas isoladas e mais um esvaziamento lento da própria continuidade de engenharia que construiu 4 campeonatos ao redor dele. Agora aqui está um nome ligado ao mecanismo no centro de tudo isso antes de chegarmos ao que ele realmente faz. A cláusula em discussão é frequentemente descrita nos relatos, como ligada à posição no campeonato na pausa de verão. Perder o corte e a porta se abre para o ano seguinte. Simples o bastante no papel, mas o limiar específico mudou ao longo de diferentes relatórios com o tempo. Um relatório anterior da Alemanha em janeiro descreveu um padrão bem mais rígido, de que Verstappen precisaria estar liderando o campeonato de forma absoluta e não apenas dentro do top 2, para a cláusula não se ativar. Esse limiar, se preciso, teria tornado o disparo deste verão quase inevitável meses antes. Os relatos atuais se fixam em um corte de top 2. Ambas as versões permanecem oficialmente não confirmadas pela Red Bull ou pelo campo de Verstappen. Mas o fato de 2 limiares diferentes terem circulado em 2 momentos diferentes diz algo sobre o quanto esse detalhe foi guardado a 7 chaves e sobre o quanto há de apetite para adivinhar do lado de fora. Então, agora é possível quantificar onde Verstappen realmente está. Saindo do Grande Prêmio da Hungria, onde terminou em segundo, atrás de Lando Norris, enquanto seu rival Oscar Piastri abandonou com falha na caixa de câmbio, Verstappen é o 6º no campeonato de pilotos. Tem 109 pontos. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, está sempre 10 pontos à frente. Não à frente da forma como uma briga de título costuma estar à frente. À frente da forma que transforma uma cláusula contratual em um relógio de contagem regressiva. Esse é o efeito de superfície. Um tetracampeão mundial em 6º na tabela, sentado sobre uma cláusula de saída ativa, enquanto a própria equipe oferece enterrar essa cláusula sob uma montanha de dinheiro. Mas efeitos de superfície sempre têm algo por baixo. E é aqui que a história deixa de ser sobre números e começa a ser sobre pessoas. Porque a causa mais profunda não é realmente o carro, ou pelo menos não apenas o carro. É quem não está mais construindo ele. Desde que Verstappen assinou seu contrato atual, a Red Bull perdeu, em alguma sequência,
O chefe de equipe que administrou a operação por quase 2 décadas. O chefe de design, que muitos acreditam como um dos mais influentes na história do esporte. O consultor de automobilismo de longa data, que ajudou a trazer Verstappen para a equipe quando ele ainda era adolescente. E o diretor esportivo, que gerenciava os fins de semana de corrida na pista. Algumas dessas saídas são plenamente confirmadas. O papel reduzido e a saída do consultor de automobilismo, especificamente, são relatados em vez de totalmente fechados em cada detalhe. Então trate esse como o tijolo menos sólido da parede. Mas, tomados juntos, o que resta é um piloto operando dentro de uma estrutura que quase não se parece com aquela que construiu 4 campeonatos ao redor dele e que agora, segundo relatos, também está perdendo pessoal de engenharia, além da rotatividade de liderança. Há também uma versão visível dessa frustração na pista, não apenas no papel. No Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Verstappen terminou o fim de semana com o carro encalhado na brita da curva rápida de Stowe, depois que a Red Bull optou por não fazer mudanças de acerto no carro após a classificação. Foi uma decisão técnica pequena isoladamente, mas caiu no meio de uma temporada em que cada passo em falso é lido como sintoma de algo maior. E foi apenas 2 dias depois que surgiram relatos sugerindo que Verstappen estava considerando seriamente uma mudança para uma equipe rival em 2027. O incidente na pista não prova um padrão, mas é exatamente o tipo de momento que transforma a frustração quieta em manchete. Essa é a provocação antes da próxima camada, porque é tentador ler tudo isso como uma história sobre Verstappen planejando uma saída. Os relatos não sustentam isso de forma tão limpa quanto pode parecer. Aqui está a evidência contrária honesta, e vale a pena sentar com ela em vez de afastá-la. O empresário de longa data de Verstappen, Raymond Vermeulen, tem sido perguntado direta e repetidamente sobre tudo isso, e sua resposta não vacilou. Ele disse ao veículo austríaco OE24 que apesar de tudo o que está sendo escrito, a realidade é que Max pretende terminar seu tempo na Red Bull. Essa é uma negativa tão clara quanto se pode obter de alguém na posição dele. E ela se alinha com outra coisa. Uma fotografia que por si só parecia a evidência de arma fumegante de uma fuga sendo planejada. No início de julho, um jornalista holandês publicou imagens de Vermeulen e do pai de Verstappen sentados com o ex-consultor da Red Bull, Helmut Marko, em um terraço de Amsterdã. Dias depois, que relatos tinham ligado Verstappen a conversas avançadas com uma equipe rival. Do lado de fora, parecia exatamente o que o círculo íntimo de um piloto planejando uma saída pareceria. Mas quando os repórteres alcançaram Marko, sua explicação foi quase agressivamente mundana. Ele disse que a visita era particular, e separadamente, que estava na Holanda para o casamento da irmã de Verstappen. Vermeulen deu ao OE24 quase a mesma explicação dias depois. Uma visita pessoal, planejada há muito tempo, nada mais, com o casamento e família como a ocasião real. Nenhum dos dois se afastou dessa versão desde então, mesmo quando pressionados novamente no final do mês por outros veículos. Então leve isso a sério. O encontro que a versão tabloide dessa história quer que seja uma cúpula secreta de transferência, pode ser apenas 3 velhos amigos e um casamento. Isso não é spin descartado de leve. É corroborado de forma independente, por 2 pessoas, que normalmente teriam todo motivo para girar a história de outro modo, se realmente houvesse algo a esconder. E acontece de se alinhar com um evento familiar real e verificável. A incerteza genuína aqui deve ser admitida, não atropelada em nome de uma narrativa mais limpa. Mas, e é aqui que a coisa fica complicada em vez de resolvida, o encontro privado pode ser exatamente o que se diz que é, e a pressão subjacente ainda pode ser inteiramente real ao mesmo tempo. Essas 2 coisas não estão em contradição. O próprio Vermeulen, quando pressionado diretamente sobre a cláusula de saída, deu uma resposta que é tecnicamente consistente com lealdade. Mas não exatamente bate a porta. Ele reconheceu que a cláusula existe, e depois acrescentou que sua existência não significa que será usada. Isso não é uma negativa de que a alavancagem é real. É uma recusa em dizer o que será feito com ela. O que nos traz ao centro humano de tudo isso. Porque por baixo da linguagem do contrato, está um piloto que disse, com suas próprias palavras, que gostaria de terminar a carreira na Red Bull, desde que a equipe possa lhe entregar um carro capaz de vencer. Esse não é um qualificativo pequeno. É toda a atenção dessa história comprimida em uma frase. Lealdade com uma condição anexada. E a condição é a parte que a Red Bull atualmente não consegue garantir por completo. Especialmente com uma grande reformulação de regulamento, remodelando a competitividade do grid nesta temporada, e sem certeza ainda sobre quem termina à frente depois que a poeira baixar. Na coletiva de imprensa de quinta-feira, antes do fim de semana da Hungria, Verstappen foi perguntado diretamente sobre seu futuro, e manteve tudo deliberadamente sem brilho. Disse que não havia nada acontecendo. Descreveu a Red Bull em termos mais próximos de família do que de empregador, e disse que seu foco estava em entender o carro e voltar a vencer, não em papelada de contrato. Lido isoladamente, isso soa como um homem que não está indo a lugar nenhum. Lido ao lado da 6ª posição no campeonato e do gap de 110 pontos para o líder,
Soa como um homem escolhendo as palavras com cuidado, porque a alternativa, admitir frustração no registro, só colocaria mais combustível em um fogo cujo tamanho ele não controla. Há também o relato de Júlio do GP Blog, que vale sinalizar honestamente como a peça mais instável de todo esse quebra-cabeça. A afirmação de que o coproprietário da Red Bull, Mark Mateschitz, não está mais disposto a manter Verstappen a qualquer custo. Essa é uma alegação de fonte única, não corroborada em outros lugares no material reunido aqui. E merece exatamente o ceticismo que uma atribuição isolada conquista. Interessante se verdadeira, mas não algo sobre o qual construir uma conclusão. E então há o fantasma que flutua em torno dessa história há mais de um ano. Relatos de uma oferta enorme da Aston Martin, relatada na faixa de 264 milhões de euros. Esse número circulou bastante para que fãs casuais possam assumir que é uma oferta viva e ativa. Não é, pelo menos não de forma verificável. É antigo, nunca foi devidamente fundamentado para começar, e tratá-lo como contexto atual seria enganoso. Vale mencionar, porque ainda molda a percepção pública do valor de mercado de Verstappen. Vale deixar de lado imediatamente como evidência de qualquer coisa acontecendo agora. Um relato separado e mais recente sugeriu que a Red Bull chegou a discutir simplesmente comprar a cláusula de saída de Verstappen de forma direta por uma fração do valor do novo contrato. Um número relatado na casa dos milhões de euros de um dígito. Essa alegação também rastreia até a conta de um único jornalista, e não foi ecoada em outros lugares com a mesma especificidade. Então onde isso deixa as apostas reais? Despido de especulação, Verstappen é o sexto no campeonato, 110 pontos atrás da liderança, saindo de um dos melhores resultados da temporada, com o segundo lugar na Hungria. Enquanto rivais em disputa pelo título falharam mecanicamente na mesma corrida. Ele está, de acordo com múltiplos veículos reportando de forma independente, sentado sobre uma cláusula de saída, que os relatos atuais dizem já estar ativa. Com prazo de outubro para decidir se a usa. A Red Bull, segundo o mesmo corpo de relatos, ofereceu perto de 80 milhões de dólares por ano, para fazer essa cláusula desaparecer por completo, em um acordo que vai até 2029. A equipe de Verstappen, segundo os relatos, segura essa oferta há várias semanas, sem resposta oficial. Esse silêncio é em si a peça mais concreta de informação nova em toda a história. Não o que foi dito, mas o que não foi. Ao redor dele, a equipe tem sido quietamente acomodando outras peças de sua escalação de 2027, relatadamente confirmando o lugar contínuo de Isaac Hadjar no grid, mesmo enquanto o maior nome do esporte permanece o único contrato que ninguém consegue finalizar.